Teve um amigo torcedor do Bahia que hoje me parou na rua, né? E eu fico extremamente feliz quando algum torcedor, mesmo no Rio de Janeiro, vocês não têm noção de quanto é grande a torcida do Bahia aqui no Rio de Janeiro, meus amigos. Não é brincadeira não. Já contei aqui que eu tava numa vez na balada, lá no Arcos da Lapa, e vi um torcedor me perguntar sobre Eric Pulga, né? E dessa vez, essa semana, mais um torcedor na fila do mercado, na Ilha do Governador, né? Veio falar do trabalho, dos vídeos, falou, eu te assisto, cara. Então, e aí, se perder o Bavi, o Rogério cai? E eu admito pra vocês que eu fiquei na dúvida e falei assim, isso é um bom tema pra eu analisar e criar um vídeo pra galera da Gol TV. Então é isso que eu vou fazer. E eu pergunto pra você, se o Bahia perder pro Vitória, meus amigos, um Rogério Ceni cai? Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal pra deixar você super bem informado. Então, você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like aqui na Gol TV, tá bom? Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, olha só, antes da gente efetivamente entrar no assunto, uma coisa tem me chamado a atenção, que é a condução, né, do Del, logo após aquela perda da penalidade na partida contra a equipe do O'Rings, tá, meus amigos? O que um jovem de 17 anos tem feito nesse 2026? Estudar, né, ir pro vestibular, brincar, concluir o ensino médio e vivenciar um primeiro amor, vamos dizer assim, né? Mas quando trata-se do Del, meus amigos, lá do Bahia, há uma montanha russa aí de emoções. Ele decidiu um Bavi, tá? Enfim, desceu aí pro Sub-20, perdeu uma penalidade na classificação da Libertadores. É um jogador de extrema importância, tá? Ele retornou ao time da base, no entanto, ele deve ser visto assim como algo pontual. Existe alguma apreensão dos torcedores aí do Bahia de que será que ele foi punido porque perdeu a penalidade? Será que tá acontecendo alguma coisa? Ou por que empurraram o Del, né, pra base de novo? Cara, é uma situação pontual. Tá? Pontual pra ele pegar ritmo, segundo informações aí que eu apurei, não é nada de o Del voltou pro Sub-20, o Del não vai ser mais relacionado para os profissionais, não, o Del é profissional, vai ser relacionado para os profissionais, estará nesse jogo dos profissionais contra o Vitória, nesse sábado. Então não se preocupem comigo, tá bom, meus amigos? Ó, o atacante tem 12 jogos ao todo, além de ser o 6º atleta com mais minutos em campo, tá? Ele tem 600 minutos em campo, então tá sendo aproveitado. Essas muitas aparições aí no time do Rogério Ceni, eles começaram graças à escalação de uma equipe alternativa para disputar as primeiras partidas do Campeonato Baiano, competição que chega ao fim aí nesse sábado, com força máxima em campo para o tricolor. Del foi quem mais se destacou entre os jogadores da base e aproveitou essa lacuna na posição de centroavante, que hoje só conta com William José, tá? Para se firmar entre os relacionados. Atualmente ele tem 4 bolas na rede, 4 gols feitos com o time principal em 2026, tá bom, meus amigos? Então, assim, pra quem tá preocupado de que o Del, foi pro Sub-20, não, cara, a situação é pontual, tá? Mas ele vai voltar aí pra jogo, vai ser relacionado pra esse jogo aí contra o Bavi. E nesse recorte, né, do Del nos profissionais, ele experimentou aí, acho que o pior sabor amargo da eliminação da Libertadores da América, dia 25 de fevereiro que passou. O Bahia ganhou a partida de 2-1, foi para as penalidades, e o Del acabou perdendo o pênalti. Ele cobrou a 3ª penalidade no momento que o Bahia tinha uma vantagem, mas o goleiro adversário fazia a defesa, enfim. E no fim, de 5 batidas, o Everton Ribeiro perdeu aquele pênalti esdrúxulo, né? O Del, eu até admito perder, ele bateu, o goleiro pegou. Né? O Everton Ribeiro não bateu o pênalti. Ele, não sei o que passou ali na cabeça dele. E não houve nenhuma cobrança em relação... Houve cobrança, mas, né, por tudo que o Everton Ribeiro representa pro futebol e pro Bahia, a cobrança foi bem abaixo daquilo que seria se fosse o Everaldo aí, por exemplo, tá? Mas, mais uma vez eu repito pra vocês, em relação ao Del, ele voltou pra base, mas coisa pontual, ele é profissional, está no profissional, vai ser relacionado pro profissional nesse jogo do Bahia, tá bom, meus amigos? Quem falou também hoje foi o Juba, hoje pela manhã. O Juba deu uma entrevista coletiva, 9 dias depois dessa eliminação da Libertadores. O assunto ainda faz parte da pauta e grande parte das perguntas que foram feitas para o Luciano Juba passa muito disso, né? E ele disse o seguinte, acredito que amanhã o torcedor vai estar nos apoiando, incentivando para que a gente possa conquistar o título. Mas tu não tem que acreditar, né, Juba? O torcedor sempre apoiou, sempre fez o papel dele. Quem não faz o papel são vocês dentro de campo, né? Ele ainda fala o seguinte, a gente sabe que foi uma surpresa, não só para os torcedores, mas para nós também. A gente sabe que tinha capacidade de classificar na Libertadores, agora temos 2 Bavis pela frente, jogos muito difíceis. A gente sabe a força que tem o Bavi dentro do estado, a gente se superou, né? Já conversamos entre nós, viramos a chave para poder vencer não só esses 2 jogos, mas conquistar muitos triunfos para o torcedor voltar a estar ao nosso lado. Sabemos que o torcedor nos apoiando na nossa casa, temos mais força. Então a grande questão é essa, você pode esperar, eu até acho que a torcida do Bahia, às vezes, ela é extremamente paciente, até mesmo fora do comum das outras grandes camisas do futebol brasileiro, tá? Depois de uma vergonhas sucessivas, e essa agora contra o O'Rings,
a cobrança, eu acho que ainda está muito abaixo daquilo que a gente imaginava. Mais uma vez, eu vou trazer como exemplo o Flamengo. Demitiu o treinador depois de um 8-0, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores da América. Então, assim, isso faz com que o dirigente não se acomode, o elenco não se acomode, queira sempre mais, né? Queira sempre mais. Porque quando você aplaude o insucesso, né, evidentemente, tem alguns insucessos que você fala, pô, o time se empenhou, o time lutou, o time deu tudo o que podia, lá ele, mas fez tudo o que podia pra poder ganhar esse jogo e não conseguiu. Aí é até razoável você demonstrar, ó, a gente tá ligado que vocês tentaram e não conseguiram, né? Mas os jogos que o Bahia tem perdido, né? Eliminação de Copa do Brasil, eliminação da Sul-Americana, eliminação agora da pré-Libertadores, na primeira rodada, na primeiríssima rodada da Libertadores, é pra ser vaiado, é pra ser vaiado e cobrado de todas as formas, tá bom? E qual vai ser a escalação do Bahia para poder enfrentar o Vitória nesse sábado? Teremos super pós-jogo aqui na Gol TV e contamos com você, tá? O Bahia tá pronto para disputar o Bavi na final do Campeonato Baiano. O Rogério Ceni teve a semana livre, então não é desculpinha esfarrapada, não tivemos tempo para poder treinar. Teve sim, né? Treinou a semana inteira para poder jogar no sábado, tá bom, meus amigos? E vai com força máxima. O Rogério Ceni teve a semana livre de encerramento, de treinamento, e encerrou a preparação para o Clássico 506 na manhã dessa sexta-feira, tá bom? Quando orientou um trabalho técnico em espaço reduzido, fez um coletivo tático em campo aberto. Canu, Juan Pablo e Gilberto ainda estão entregues ao departamento médico, são desfalques certo para essa final. Quando eu falo que é força máxima, evidentemente força máxima das equipes que estão disponíveis, tá? David Duarte deu continuidade aí à fase de transição e também não deve ficar à disposição. Já Michel Araújo treinou com o grupo pela primeira vez após a lesão e tem status de dúvida para esse jogo contra a equipe do Vitória. Alexandre, desde o início da semana, é tratado como dúvida também para o clássico desse sábado. Se dividiu entre sala de musculação e uma atividade técnica pelo segundo dia seguido, mas deve ser relacionado para o jogo. O meio-campista passou a maior parte da semana na academia, mas tem chance sim de ser relacionado para poder enfrentar o Vitória, tá? A tendência, no entanto, é que Nicolás Azevedo, como vem jogando, né, constantemente, ele comece novamente essa partida. Uma provável escalação do Bahia com Ronaldo, Roman Gomes, Gabriel Xavier, Ramos Ming Juba, Nicolás Azevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Outro que também não é cobrado quase nunca em torcedor, Jean Lucas. Jean Lucas tem bastante tempo que não joga, hein? Então, meio campo com o Nicolás Azevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas, Ademir, Eric Pulga e William José, um time que fez vergonha, praticamente quase todo o time aí fez vergonha contra a equipe do O'Rings. Existe dúvida se o Kiko Oliveira ganha a vaga do Ademir, tem treinado muito bem, então a dúvida nesse time, a única dúvida é se o Ademir começa jogando, né, pelas péssimas partidas que tem feito, as últimas partidas determinantes para a eliminação contra o O'Rings, ou se entra o Kiko Oliveira, tá? Pelo lado esquerdo, o Eric Pulga continua como titular, Sanabria continua como reserva, tá? E como eu disse no início desse vídeo, né, teve um torcedor que me encontrou e veio falar que assiste os vídeos, né, agradecer, enfim, falar que se amarra e tudo mais. E perguntou, cara, deixa eu perguntar uma parada. Se o Bahia perder pro Vitória esse título na Fonte Nova, tu acha que o Rogério Ceni cai? E eu fiquei pensando e falei assim, cara, em qualquer time normal, brasileiro, vamos dizer assim, e nem brasileiro, tá? Vamos supor, se o Real Madrid é eliminado na pré-Champions, mas antes disso já teria, sabe, porra, eu acho que o Real Madrid mudaria de ter perdido, se o Real Madrid tivesse, enfim, eu acho que eu acho que cairia o técnico lá do Real Madrid, mas se tratando do Grupo City, e essa pergunta aí que ele me fez pensar muito, porque eu acho que vai ser uma pressão insustentável, em contrapartida, uma derrota no campeonato estadual. Eu não sei se o Grupo City, por característica, iria mandar o técnico Rogério Ceni embora, com toda a sinceridade, eu não sei. Eu não sei se eles iriam comprar essa briga também. Porque, cara, Vitória é campeão estadual. O Rogério Ceni não vai ter paz pra trabalhar, pô. Esquece, zero de paz. Não vai ter paz pra trabalhar. Paz nenhuma. E com razão. O time que levou aí nas costas, com o pé nas costas, o campeonato estadual, fez do campeonato estadual gato e sapato, perder a final pro Vitória em casa, de torcida única. Olha só, olha o combo. Né? Ah, mas aí eu já sei até qual vai ser a desculpa. Nós estávamos com muitos desfalques, né? O gramado da Fonte Nova estava muito ruim. Infelizmente, a arbitragem hoje decidiu o jogo. É sempre o mesmo roteiro. Eu, Jonas, não compactuo nem com a possibilidade do Bahia não ganhar esse título. O ano do Bahia, para mim, ele já está comprometido. Porque o Bahia não só ficou fora da Libertadores, ele ficou fora de qualquer competição internacional. E aí, atrelado a isso, ainda perdeu a Copa do Nordeste. Sabe? Então, assim, Campeonato Brasileiro ainda está no início. Copa do Brasil vai começar. E eu não tenho certeza se uma derrota
pro Vitória, o Grupo City mandaria o Rogério Ceni embora. Agora eu tenho uma certeza absoluta. A paciência já acabou e uma derrota pro maior rival tornaria a permanência dele insustentável. Insustentável. Só não é mais insustentável, eu repito, eu tenho falado isso constantemente, porque a torcida do Bahia é uma torcida que protesta só no estádio. E eu acho que isso seja correto. Não é de parar jogador na pista, não é de parar lá jogador no bloco, não é de na porta do CT. A torcida do Bahia não tem característica de fazer isso. A Bamô, ela quer brigar, né? Quer brigar. Pra brigar é um leão, mas pra cobrar, né, é um gatinho. Então, assim, a partir do momento que se tornar insustentável, até os torcedores que não cobram, eles vão começar a cobrar, né? E a sensação que eu tenho que o torcedor do Bahia, ele se desmotiva, que eu vou deixar de ir no estádio, que eu vou deixar de pagar o sócio torcedor, né? Mas não cobra. Mas não cobra. Eu acho que pelas dores do passado, pelos momentos aí do passado, eu acho que o torcedor já sofreu tanto, né? Que na cabeça deles uma eliminação é mais uma dor, vamos dizer assim, né? Mas eu tô aqui para falar com você do seguinte: é o maior investimento da história, com os maiores salários da história, com um grupo que gerencia os maiores clubes do mundo, que é o Grupo City, um dos treinadores mais bem pagos, ou o treinador mais bem pago da história, com o Everton Ribeiro, que é um jogador extremamente diferenciado. Então, meus amigos, o que vocês sofreram no passado, referente a quedas, zona de rebaixamento, vai ser cada vez mais escasso. Então, o sofrimento outrora era para brigar para não voltar para uma Série B, agora vai ser de derrotas e eliminações. E para o Bahia se acostumar a ficar no alto da tabela, brigando por títulos aí todo ano, é necessário que vocês tirem o elenco, a comissão técnica e os dirigentes da zona de conforto. Porque senão, a desculpa, a justificativa deles sempre vai ser a mesma. A gente colocou o Bahia aqui. No passado, o Bahia nem disputava isso. No passado, o Bahia brigava para não cair. A gente tirou o Bahia desse passado obscuro. Sim, vocês tiraram o Bahia do passado obscuro, com o maior investimento da história, com os maiores salários da história. Então vocês não estão fazendo mais do que obrigação de vocês. E digo mais, ganhar do Vitória é obrigação. É mais do que obrigação. É questão de honra. É questão de honra. Campeão, o Bahia foi campeão. O torcedor comemora, sacaneia o rival, faz parte, tá? Mas no outro dia já começa a cobrar, porque tem brasileiro, tem Copa do Brasil. E campeonato estadual é migalha. Porque se vocês ficarem efusivos porque ganharam do Vitória, se vocês pegarem o troféu ganhamos do Vitória, como Vitória faz constantemente com o Bahia, quando tiver uma eliminação da Copa do Brasil, vão jogar na tua cara de novo. Pô, vocês estão reclamando de quem? A gente acabou de ganhar o campeonato estadual do nosso maior rival. Então não trate um título contra o seu maior rival como um prêmio estratosférico. É um pequeno prêmio de consolação, mas é necessário que vocês mostrem para o elenco, para a diretoria, para a comissão técnica que vocês não querem mais migalhas. Vocês querem coisas grandes. Tem elenco e investimento para isso. Tá bom? Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, esse é o canal Gol TV. Forte abraço para você, tamo junto. Valeu!